Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Prosseguindo com a velha história que é contado pela Bíblia a respeito do nosso Salvador. Vamos então ao livro de João, capítulo 2, de 1 a 10. Nós temos registrado esta escritura. 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Ele e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Faça o que ele mandar." Ali perto estava 6 potes de pedra. Cada um cabiam 80 a 100 litros de água. Os judeus usavam essa água na sua cerimônia de purificação. Jesus disse aos empregados: "Enche de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida mandou: "Agora tire um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e ela havia virado vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo, mas os empregados sabiam, por isso chamou o noivo e disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois os convidados bebem à vontade. Serve o vinho barato. Você, porém, guardou até agora o melhor vinho." Queridos, esta foi a primeira vez que Jesus se apresentou socialmente, depois que ele iniciou o seu ministério. Assim que ele foi batizado, foi levado para o deserto. Voltando do deserto, ele reuniu alguns homens e os constituiu seus discípulos. Em seguida, ele vai a esta festa, nos revela a palavra de Deus. É uma festa de casamento. E lá faltou o vinho, conforme nós lemos o texto. Jesus, portanto, foi interpelado por Maria, a sua mãe humana, como aquela que tinha autoridade sobre ele, mas na verdade ele lhe afirmou: "Ainda não é chegado o meu tempo." No capítulo 8 de João, nós temos a escritura revelando exatamente, novamente Jesus reafirma esta mesma frase: ainda não era chegado o tempo da sua morte. O sacrifício de Cristo foi representado ali naquele milagre, quando ele transformou a água em vinho. O vinho que depois seria a representação da ceia, que era o derramamento do seu sangue para a purificação dos pecados. Quando nós vemos na palavra de Deus todas essas revelações se encaixando perfeitamente, vemos como é harmonioso o propósito do Senhor para a redenção da humanidade. Então, conforme dissemos, no princípio estava Jesus com Deus lá no céu. Antes que nada houvesse sido feito, ele era Deus, ele era a luz de Deus, ele era a palavra de Deus, ele era a essência do próprio Deus, mas ele tinha vida própria. Agora Jesus vem para o mundo e ele se encarna no ventre de Maria, nasce, cresce e aos 30 anos inicia seu ministério. E esse primeiro ato de Jesus prova que ele, o título que ele recebeu, o Filho do Homem. Está entendendo? O Filho do Homem. Não que ele fosse filho de homem, mas ele havia recebido a encarnação. Portanto, ele tinha a natureza humana naquele momento, as fraquezas humanas, as limitações humanas. Todo o comportamento humano estava implícito no seu corpo físico, que ele recebera no ventre de Maria. Portanto, ele haveria de enfrentar a morte. Daí a expressão dele: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando fosse a hora revelada pelo Pai, então ele se apresentaria como sacrifício vivo, como Cordeiro de Deus, que foi apresentado por
Isaías no capítulo 53 e também por João, quando ele foi se batizar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, a velha história, ela se renova a cada dia no coração de muitas pessoas. Que seja você um destes privilegiados a receber esta bela e gloriosa história do Salvador, que está pronto para redimir dos seus pecados e religar você ao trono da graça de Deus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que os corações se voltem para Ti, ó Deus, entendendo que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de bondade, que ama o pecador, não ama o seu estado de pecado, mas quer libertá-lo. E para tanto mostrou através do Senhor Jesus que era o Cordeiro do Senhor, que é possível qualquer pecador se redimir dos seus pecados através do sangue de Jesus Cristo. Portanto, ó Deus, a todo ouvinte eu te peço, abençoe, abra sua mente, seu entendimento para compreender a velha história que renova corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.